Olá, amigos e irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esse programa é um programa da Igreja Cristã Maranata, cujo tema é o Espírito Santo na Bíblia. E nós estamos nesse terceiro episódio, agora voltando o nosso olhar para a palavra, para vermos figuras e tipos que estão na palavra de Deus e que estão relacionados com a pessoa do Espírito Santo. Para esse momento de estudo, nós vamos contar aqui com a presença de dois companheiros pastores que estão conosco, o pastor Wellington. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Luando, pastor Mauro, a todos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. E também o pastor Mauro Azevedo. Mauro, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Luando, pastor Wellington, paz do Senhor a todos. No episódio anterior, nós falamos sobre as 3 dispensações do Espírito Santo na Bíblia. E nós vimos ali, Wellington, Mauro, que são momentos, períodos e ênfases distintas da ação do Espírito Santo. Quando nós falávamos sobre as dispensações, nós vimos também que há algumas figuras, pessoas, alguns personagens na palavra, cujas ações nos levam a identificar a pessoa do Espírito Santo. E aí nós nos remetemos então ao tema desse episódio, que é figuras e tipos do Espírito Santo na Bíblia. E eu vou pedir já nesse primeiro momento aqui ao pastor Wellington para nos trazer um esclarecimento, pastor, sobre o que são isso, as figuras, os tipos que estão registrados na palavra de Deus. Certo, isso é muito interessante, porque a linguagem bíblica ela é profética e usa alguns elementos que nós chamamos de figuras e tipos. Figuras são as coisas, os animais. Por exemplo, nós já vimos em episódios anteriores, usamos a pomba algumas vezes aqui como uma figura do Espírito Santo. Nós podemos citar também figuras do Senhor Jesus. É o caso do leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, quando a palavra apresenta um leão, não é sempre, mas muitas vezes aponta para a pessoa do Senhor Jesus. A águia aponta uma figura para a pessoa do Pai, Deus. E temos também os tipos, que são pessoas. José, naquilo que ele não errou, não pecou, ele tem algumas ações na sua vida, coisas que aconteceram, que o faz um tipo do Senhor Jesus. Temos o rei Salomão, que pelas suas características, sua sabedoria, o seu agir, ele é tipo do Espírito Santo. Então, assim nós temos que as figuras são coisas e animais, e o tipo são pessoas. É interessante nós falarmos isso, porque a Bíblia, Mauro, ela é essencialmente profética. Então nós vemos os fatos narrados ali, as experiências, mas nós podemos identificar pela revelação que há um projeto que é apresentado em cada ação, em cada atitude, da maneira como as figuras são apresentadas. Nós vamos até aproveitar a fala do pastor Wellington aqui para citarmos, inclusive, textos da palavra, que confirmam essa colocação que o pastor Wellington falou sobre figuras e tipos. Acho que o pastor Mauro pode falar sobre a pomba, Mauro? Isso, pastor. Em Gênesis capítulo 8, isso fala sobre a pomba, ali na Arca de Noé, não é verdade? Que fala a figura do Espírito Santo. Gênesis 8, 10 e 11, inclusive foi até abordado no episódio anterior, esse versículo. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele sobre a tarde. Essa expressão aqui, sobre a tarde, que a pomba volta, ela volta agora com um ramo de oliveira, uma folha de oliveira, naquele que tipifica o Senhor Jesus. A tarde justamente fala da morte e a ressurreição de Jesus. Então a gente percebe aqui a pomba nesse momento aqui fala do Espírito Santo. Amém. E também em João capítulo 1, verso 32, também fala a pomba, ali quando João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de uma pomba. Então a figura da pomba remete ao Espírito Santo. Amém. São 2 exemplos muito claros, pastor Wellington? Verdade. O óleo, pastor Wellington, acho que pode citar para nós um texto onde nós vemos a figura do óleo relacionada à pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento havia o óleo da unção. Ele era um óleo especial, separado, com o propósito de ungir o sacerdote e o rei. Então o homem normal ali era escolhido, separado, dentro da linhagem
sacerdotal e a unção do óleo, né, que o fazia ser um sacerdote. E o rei também. Nós temos exemplos aí de Samuel, quando leva o óleo para ungir a Davi, por exemplo. E o Salmo 133, ele fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. União aqui é a comunhão dos irmãos. E ele compara essa comunhão com o óleo precioso. Verso 2: é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Então ele compara a comunhão dos irmãos, da igreja. E qual é o elemento dessa comunhão? É o Espírito Santo. Exato. Ele compara com o óleo da unção lá de Arão, no Antigo Testamento. Glória a Jesus. Nós vimos isso, né, quando falamos no episódio anterior sobre a ação do Espírito Santo na comunhão, né? E aí Exato. a figura do óleo. Tem uma outra figura também, pastor Mauro, acho que pode falar para nós, que é o fogo, né? Isso, fogo. Nós temos aqui primeiro o livro dos Reis, capítulo 18, verso 38, né, naquele momento de Elias, né, contra os 450 profetas de Baal. Naquele momento o povo de Israel passava um momento difícil, né, estava cocheando entre dois pensamentos. Aí ele falou: olha, se é Deus, se é Baal, escolhei agora, né? E naquele momento, no versículo 38 fala assim: e então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então naquele momento caiu fogo do céu, né? E ali tipifica o Espírito Santo. O poder de Deus ali, e todos podiam ver, né? Viram aquela manifestação do Senhor, né? E falaram: não, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Uma figura extraordinária, né? Até tem uma que nós estamos sempre falando, né, frequentemente nos programas, nos cultos, que é a figura do sangue, né, pastor Wellington, que também está relacionado ao Espírito Santo. O sangue é uma figura do Espírito Santo. Podemos ver em vários textos, né? Jesus, ele derrama o seu sangue na cruz, aponta para o derramar do Espírito Santo. Mas eu quero chamar aqui no livro de Levíticos, que o livro de Levíticos ele fala todo o ritual do culto do Antigo Testamento, onde o sangue ele tinha uma importância fundamental, porque o Espírito Santo é essencial no culto. Se não há o Espírito Santo, nós não temos um culto agradável a Deus, um culto profético, né? E aqui, Levítico 17, 11 diz: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto o sangue é que fará expiação pela alma. Então esse sangue lá no Antigo Testamento, o sangue da vítima, aponta como uma figura para o sangue do Novo Testamento que purifica a nossa alma. Interessante, né? Porque o sangue no corpo biológico, ele tem duas funções. A função de alimentar e purificar. Porque todo nutriente das células chega até as células pelo sangue. E o sangue retira toda a impureza da célula também e exclui do corpo. Assim é o Espírito Santo, que nos santifica e nos alimenta. Glória a Jesus. Essa figura, Mauro, é extraordinária. Nós vamos abordar em outro episódio, né? Você vê o pastor Wellington falando aqui sobre o sangue, né? Como uma figura do Espírito Santo. E o valor do sangue é no corpo. O sangue fora do corpo é morte. Então, trazendo para as nossas vidas, né? Como igreja do Senhor, esse Espírito Santo operando no meio do corpo é que é a vida da igreja, né? Então, são figuras. Agora, o pastor falou no começo sobre tipos também, relacionando os tipos a pessoas. Eu vou pedir agora, pastor Mauro, para que o companheiro compartilhe conosco aqui sobre um tipo que nós podemos identificar no Antigo Testamento, que aponte profeticamente para a pessoa do Espírito Santo. Pronto. Nós temos o tipo, né? Que é a figura do servo de Abraão, chamado Eliezer. Né, que ele foi escolher, na verdade, né? Uma noiva para o Isaac. Então Abraão, né, é tipo do pai, o Isaac tipo do filho, e Eliezer tipo do Espírito Santo. E Rebeca é a igreja fiel. A gente percebe isso, né? Em Gênesis capítulo 24, verso 16, que diz assim: a donzela era formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então, naquele momento, né, fala da igreja, né, que ela é virgem, é pura diante do Senhor, imaculada, né?
E naquele momento, o Eliezer não foi de mãos vazias, né? No versículo 22 diz assim: aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, meio ciclo de peso, 2 pulseiras. Ou seja, trazendo hoje para as nossas vidas o profético, o Espírito Santo tem nos dado muitas bênçãos, né? Riquezas, né? Restaurações, curas, libertação. Tudo isso que nós vemos nos cultos, um culto avivado, tudo isso são esses presentes. Para quê? Para um dia estarmos com o Senhor na eternidade, o casamento. E eu remeto aqui, né, o versículo do livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque a Rebeca, porque até falaram para ela, olha, você vai com esse varão? Ela, eu vou. Então, ou seja, a igreja fiel também, ela é definida ali. O Espírito e a noiva dizem vem. Glória a Jesus. Que coisa, hein, pastor Wellington? Extraordinário esse texto. O pastor Mauro falou dos presentes. Eliezer levou presentes, joias, ornamentos para Rebeca, né? Porque a noiva, ela tem que estar ornamentada para o encontro com o noivo. E quem ornamenta, quem prepara, quem embeleza a noiva é o Espírito Santo, né? A beleza da igreja está em ter o Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Isso é extraordinário, né? Você vê que a família de Rebeca fica tão maravilhada com aqueles utensílios que ela traz, com aquelas peças. Quem foi que deu, né? Entra bendito do Senhor, né? Um dia foi assim conosco também, né? Nós tomamos conhecimento das riquezas do Pai através de uma ação do Espírito Santo e aí convidamos o Senhor para fazer parte da nossa vida, né? Você vê que tipo extraordinário nós vemos na pessoa de Eliezer relacionado à pessoa do Espírito Santo. É ele que vai buscar a noiva para o filho Isaac, tal como o Espírito Santo está preparando, né, a igreja, que é a noiva, para as bodas do Cordeiro. Louvado Amém. seja o Senhor. Há muitas coisas ainda nesse texto, né? Mas eu vou aproveitar aqui agora, já que citamos um tipo no Antigo Testamento, e pedir ao pastor Wellington para que nos cite um outro tipo do Espírito Santo, mas agora no Novo Testamento. Certo. Vou aqui falar de um texto, pastor Luando, que está em Lucas 10, 35, que é um versículo de uma parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Qual foi essa parábola que o Senhor contou? Que um certo homem vinha de Jerusalém e ia para Jericó. Aqui, fazendo um parênteses, né, há uma alegoria também, que Jerusalém é a cidade escolhida por Deus, um lugar alto, fala de estar na comunhão, na presença de Deus. E Jericó, uma cidade amaldiçoada, ali ao lado do Mar Morto. Então aquele homem estava deixando a bênção e indo para a morte. Um dia nós estávamos assim. Verdade. E o que aconteceu com aquele homem? Veio o ladrão ali, roubou os seus pertences, bateu e deixou ele quase que morto, né? O ladrão ali, podemos até dizer, né, é um tipo do adversário que vem para matar, para roubar e destruir. Aí surge a figura do samaritano, que veio passando, se moveu-se de compaixão. Esse samaritano é tipo do Senhor Jesus, é tipo porque é uma pessoa. Amém. Então aponta para o Senhor Jesus, né? Samaritano porque era um povo desprezado pelos judeus. O Senhor Jesus foi desprezado depois de Israel. Mas ele que socorreu aquele homem. Jesus um dia nos socorreu. Aleluia. Amém. Amém. E fez o quê? Atou ali azeite e vinho. O azeite nós já falamos aqui, né, que é uma figura do Espírito Santo. E o vinho também. O vinho é uma figura do Espírito Santo, mas com funções diferentes. O azeite aqui é para curar, o vinho para alegrar o coração do homem. São ali figuras do Espírito Santo. E cadê ali o tipo? No verso 35, diz assim: porque ele leva aquele homem a uma estalagem. E ali chegando, o verso 35 diz: no outro dia ele partiu, porque o samaritano vinha de passagem. Jesus veio a esse mundo, o verbo se fez carne por um tempo. Ele passou aqui, deixou o seu Espírito e voltou para o Pai. Mas ele deixou o Espírito Santo para cuidar da igreja, Glória a Jesus. para cuidar de nossas vidas. E aqui diz, então, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Esse hospedeiro, essa pessoa aqui, é um tipo do Espírito Santo. Jesus pagou um preço na cruz do Calvário
derramou seu sangue, que é a figura do Espírito Santo. E aqui o hospedeiro, tipo do Espírito Santo. E disse a ele assim: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, o Senhor Jesus nos entregou na mão do Espírito Santo, para que o Espírito Santo cuidasse de nossas vidas. E fez uma promessa: te pagarei quando voltar. Jesus vai voltar para Glória a Jesus. nos tirar desse mundo junto com o Espírito Santo. Então aqui, resumindo, né? O hospedeiro, nessa passagem, é tipo do Espírito Santo. Esse texto é interessante, né? Porque não deixa em qualquer lugar, né, pastor? Ele estava lá, estava aos cuidados do hospedeiro, estava instalado. Há até uma observação, né? Um detalhe interessante nesse texto, porque se aquele homem agora ele tivesse alguma dúvida, Mauro, assim, quem foi que pagou a minha dívida? Como ele é? Para onde ele foi? Quem ia explicar para ele era o hospedeiro. Exato. E esse é um detalhe que diz muito ao nosso coração, porque é a nossa experiência com o Senhor também. O Espírito Santo de Deus é quem tem revelado quem é Jesus. Revela os mistérios. Nós falamos isso aqui em outras oportunidades, né? Como que o Espírito Santo revela os mistérios assim, que são relacionados à nossa salvação. Então nós vemos aqui, né? O senhor, a senhora que está nos acompanhando, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo na Bíblia e vendo que a palavra é rica de exemplos, figuras, de tipos que estão relacionados à pessoa do Espírito Santo. Em cada atitude, né, nas características de alguns itens, de alguns componentes, como disse o Mauro aqui, sobre o fogo, né, nós vemos outros, a água, né, falou da pomba, nós vemos que o Espírito Santo aqui agindo, agente da operação de Deus ao longo de toda a palavra, preparando o homem. Eu vou me ater aqui a esse detalhe em particular, falando do hospedeiro aí, citando o texto do pastor Wellington, né? Tudo que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Jesus está às portas, Amém. Em breve voltará e o Espírito Santo de Deus está preparando a igreja para esse momento. Amém. Glória a Jesus. Nós estamos chegando ao final então desse nosso episódio. Eu quero agradecer aqui o pastor Wellington pela presença. É sempre uma alegria. Glória a Jesus. Pastor Mauro, louvado seja o Senhor pela presença do companheiro. Amém. Glória a Deus. Queremos deixar aqui um abraço a você que nos acompanha, né? Te convidar a permanecer conosco, porque nós continuaremos estudando a palavra de Deus juntos. Que Deus nos abençoe. Até o próximo episódio. A paz do Senhor.